Há um tipo de bem que adormece o mundo, um bem tão educado, tão justo, tão correto, que se torna incapaz de perceber o próprio abismo. Já se perguntou como é possível que, em sociedades que valorizam a ética, a justiça e a moral, o mal continue a crescer como erva daninha no jardim da civilização? Ou porque tantos dos piores episódios históricos foram justificados em nome do bem? Carl Gustav Jung advertia: quanto mais brilhante a luz, mais escura é a sombra. É uma advertência simples, quase poética, mas por trás dela esconde-se uma verdade perigosa. A virtude, quando inconsciente de sua própria sombra, torna-se o solo fértil, onde o mal coletivo brota em silêncio. Imagine uma catedral, alta, luminosa, repleta de vitrais que filtram a luz divina, mas sob os alicerces sagrados há túneis, labirintos escuros, onde a humanidade esconde o que não pode olhar: o medo, a raiva, a arrogância travestida de humildade, o controle disfarçado de cuidado. Jung chamava isso de sombra, o lado rejeitado, reprimido, exilado da consciência individual e coletiva. Mas o problema não está apenas na existência da sombra. Está na sua negação. Está em quando indivíduos e grupos, convictos de sua retidão, projetam o mal nos outros, criando bodes expiatórios para manter sua própria imagem imaculada. Está em quando o desejo de fazer o bem se transforma, inconscientemente, numa forma sofisticada de dominação. Nietzsche, o filósofo que dançou à beira do abismo, também nos alertou. Para ele, a chamada vontade de poder é uma energia neutra, primordial. Não é boa nem má, mas se não for integrada com lucidez, pode se infiltrar até nas mais nobres intenções. E o mais perigoso, ela pode sustentar, com mãos carinhosas, estruturas opressoras. Não estamos aqui para demonizar a virtude, mas para revelar seu paradoxo, e se a busca cega por ser bom for, na verdade, um mecanismo de defesa contra a própria escuridão interna. E se, ao tentar extirpar o mal do mundo, estivermos apenas o deslocando para fora de nós, e assim fortalecendo-o, neste mergulho simbólico, filosófico e espiritual, vamos atravessar esse labirinto. Vamos encarar a luz que cega, o bem que oprime e o mal que se alimenta da ingenuidade moral. E ao final, talvez possamos perguntar com honestidade: que parte de mim sustenta o que eu mais condeno? Como grupos virtuosos projetam culpa e criam bodes expiatórios inconscientes, a sombra não desaparece com boas intenções. Ela se desloca. Quando uma sociedade, uma instituição ou um grupo se organiza em torno de valores considerados altos, como caridade, justiça ou espiritualidade, o que não cabe nesse ideal precisa ser excluído. Mas essa exclusão raramente é consciente. O que é suprimido do ideal é empurrado para o inconsciente coletivo e depois projetado em outros. Jung dizia que a sombra não integrada é sempre projetada. E o mecanismo da projeção, quando ocorre em grupo, adquire um poder avassalador. Quanto mais forte a coesão moral de um grupo, maior é a sua necessidade de um outro, que represente tudo aquilo que ele rejeita em si mesmo. Assim nascem os bodes expiatórios. Esse processo é antigo como os mitos. No deserto judaico, o povo colocava as culpas sobre um bode e o enviava para morrer no vazio. Hoje fazemos o mesmo, mas com pessoas. A sombra coletiva se projeta em minorias, oponentes políticos, líderes dissidentes ou qualquer um que ameace a coesão ilusória do grupo. Por trás da máscara da virtude, há medo. Medo de que o caos retorne, medo de que o controle se perca. E, acima de tudo, medo de reconhecer que o mal não está só lá fora, mas habita também a alma dos que rezam, meditam, lutam por justiça e se dizem do bem. É nessa negação que o mal ganha poder, porque o mal que não é nomeado se torna estrutural.
passa a operar silenciosamente nas políticas públicas, nas leis morais, nas normas familiares, nos discursos espiritualizados, como se fosse o próprio bem em ação. Neste ponto, começamos a perceber o paradoxo. Quanto mais buscamos pureza, mais criamos exclusão. Quanto mais exigimos coerência moral, mais negamos a complexidade humana. Quanto mais luz ostentamos, mais a sombra se amplia. A virtude, quando se torna doutrina, exige sacrifícios. E o primeiro sacrificado é sempre o estranho, o diferente, o que incomoda. Mas há outro sacrifício mais sutil, o da própria alma. Porque, ao viver apenas para ser bom, o ser humano se afasta de si. E tudo que é afastado, um dia retorna, travestido de destino. A pureza, em sua forma mais sedutora, não é uma qualidade espiritual, é uma armadura emocional. Uma blindagem construída ao longo da vida para proteger a psique do contato com aquilo que ameaça a imagem idealizada de si mesmo. E essa armadura, embora pareça nobre, se alimenta do julgamento. A alma humana não suporta a totalidade de sua verdade sem preparo. Em especial, quando essa verdade inclui sentimentos ambíguos, impulsos contraditórios, memórias de raiva, inveja, desejo de poder ou indiferença disfarçada de compaixão. Em vez de acolher essa complexidade, muitas pessoas se refugiam numa identidade moral. Sou bom, faço o certo, jamais agiria assim. E nesse refúgio, criam uma fortaleza contra o desconforto da autoconsciência. Mas essa fortaleza tem um preço. Ela cria um campo de separação interna. Divide a psique entre o que é aceitável e o que é inadmissível. E tudo o que é inadmissível, o ciúme, o ressentimento, a vaidade, o desejo de controle, é negado, deslocado, ocultado. Quando essa divisão se torna rígida, ela perde a função de proteção e se torna um instrumento de repressão emocional. É nesse ponto que surge o julgamento como mecanismo compensatório. A pureza moral, para se manter, precisa constantemente se validar. E a forma mais rápida de validação é contrastar-se com o impuro, apontar o erro alheio, criticar a incoerência do outro, destacar o desvio externo. Tudo isso serve para reforçar a própria identidade de pureza. Mas esse processo é falso, porque não cura, apenas mascara. A blindagem da pureza impede o mergulho na sombra. E sem esse mergulho, não há transformação real. A psique permanece presa num ideal moralizado, que condena o erro ao invés de compreendê-lo, que repele a falha ao invés de integrá-la. Isso gera uma psique dura, intolerante, internamente frágil e perigosamente arrogante. Nietzsche ironizava essa rigidez quando falava da moral dos escravos, uma moral baseada na negação da vida, no medo do caos, na busca pela segurança da obediência. Para ele, o verdadeiro espírito livre não é aquele que se protege atrás de um código moral, mas aquele que ousa encarar seus próprios abismos, sem perder o centro. Em termos psicológicos, a pureza como blindagem emocional revela um eu que não está pronto para sentir. E onde não há sentimento, nasce o julgamento. O julgamento não como discernimento compassivo, mas como ataque inconsciente ao outro, para evitar o confronto com o próprio vazio. Na prática, essa dinâmica é vivida no silêncio das relações, quando alguém reage com severidade à falha alheia, mas é incapaz de acolher sua própria. Quando uma mãe que se doa demais julga a filha por querer espaço. Quando um ativista ético ataca com fúria quem pensa diferente. Quando um líder espiritual rejeita o conflito emocional de seus seguidores como energia densa. A sombra da pureza é o julgamento. E o julgamento é o modo como negamos nosso próprio lado humano, em nome de uma imagem santa que, no fundo, só deseja proteção. Schopenhauer dizia que o mundo é movido por uma vontade cega, uma força irracional, inconsciente, que se expressa como desejo, aflição, impulso vital.
é uma vontade que nos atravessa antes mesmo da consciência saber o que quer. Ela nos empurra para o movimento, mas sem direção clara. Para ele, a virtude seria o esforço para frear essa vontade, sublimá-la, transcender o sofrimento que ela gera. Nietzsche, ao contrário, afirma: a vontade não é apenas cega, ela pode ser intencional. Ele propõe a vontade de poder como força fundamental da vida. Não poder no sentido de dominação, mas como expressão, criação, transvaloração. A vontade de poder é a pulsação da existência que busca afirmar-se, transformar-se, criar valores novos. Mas há um ponto crucial de contato e conflito entre essas duas visões. Ambos reconhecem que o impulso humano, seja cego ou criador, pode ser tanto fonte de bem quanto de mal, dependendo do nível de consciência que o acompanha. Aqui nasce o paradoxo da virtude. Muitos indivíduos movidos por um desejo profundo de fazer o bem estão, sem saber, expressando uma vontade de poder mal reconhecida. Querem cuidar, sim, mas também controlar. Querem proteger, mas exigem obediência emocional. Querem curar, mas não suportam o caos da liberdade alheia. Exemplos disso são abundantes. Um terapeuta que sutilmente guia o paciente a aceitar apenas o positivo, bloqueando a raiva legítima. Um pai presente que sufoca a autonomia do filho com gestos de proteção. Um líder espiritual que inspira o amor, mas não permite questionamentos. Nessas situações, o que parece virtude é, na verdade, um uso inconsciente da vontade de poder. Um poder que não se assume como tal, mas se esconde sob a máscara do cuidado. E justamente por isso se torna perigoso. Porque não pode ser confrontado. Quem ousaria acusar o amor de manipular? Nietzsche via nesse tipo de virtude uma forma de ressentimento moral. Um modo de dominar o outro não pela força, mas pela culpa. A pessoa se coloca como melhor, mais elevada, e assim inferioriza o outro pela comparação silenciosa. Isso não é virtude, é orgulho disfarçado. É domínio através da doçura. É o lobo que veste pele de cordeiro e acredita sinceramente ser o cordeiro. Do ponto de vista psicológico, esse é um jogo entre duas vontades. A vontade de virtude, que busca ordem e coerência, e a vontade de poder, que busca expressão e influência. Quando a primeira tenta suprimir a segunda, ela apenas a recalca, e o que é recalcado volta, mascarado. Por isso, a verdadeira maturidade não está em negar a vontade de poder, mas em assumi-la com consciência. Em reconhecer que todo desejo de ensinar, cuidar, transformar, carrega uma potência de influência, e essa potência precisa ser iluminada, regulada e integrada. Porque quando a virtude nega sua própria força, ela se torna cega. E toda cegueira, mesmo a mais bondosa, pode gerar escuridão. A virtude não vive apenas na moral ou na filosofia, ela está inscrita no corpo. Cada vez que fazemos algo considerado certo, nosso cérebro registra esse ato como recompensa. A sensação de ter cumprido um dever, ajudado alguém ou seguido uma norma ética, ativa áreas como o córtex pré-frontal medial e o estriado ventral, regiões associadas ao prazer, validação e pertencimento. Isso por si só é positivo. O cérebro reconhece a coerência entre valores e ações, e isso fortalece os circuitos de autorregulação e empatia. No entanto, há um lado oculto nesse processo. Quando a crença em fazer o certo se torna rígida, ela começa a ativar o sistema de ameaça diante do diferente. Imagine alguém profundamente identificado com a ideia de ser bom ou correto. Quando essa pessoa é confrontada por comportamentos, ideias ou emoções que destoam do seu padrão moral, o cérebro pode interpretar esse confronto como um risco, não um risco lógico, mas um risco identitário. E o corpo reage como se estivesse sendo atacado. É o sistema límbico,
especialmente a amígdala, que entra em cena. Aceleração cardíaca, irritação, julgamento automático. Não há tempo para escuta, há apenas defesa. E essa defesa emocional, por mais sutil que seja, se manifesta como intolerância. Uma intolerância que não se percebe como tal, porque se acredita justificada. Estou apenas defendendo o bem. A neurociência mostra que quanto mais rígida for a rede de crenças sobre o que é virtuoso, maior é a chance de reações emocionais automáticas diante da divergência. Isso significa que a virtude, quando dogmatizada, se transforma em gatilho neural para o medo e a exclusão. É como se o corpo dissesse: se você pensa diferente de mim, está me ameaçando? E esse impulso primitivo pode ser camuflado por narrativas nobres. Podemos dizer que estamos protegendo valores, quando, na verdade, estamos apenas evitando o desconforto da diferença. Isso se agrava em grupos. Quando uma comunidade compartilha a mesma crença virtuosa, suas redes neurais começam a sincronizar, um fenômeno chamado de ressonância social. Essa sincronização fortalece o senso de identidade, mas também cria um efeito colateral. O grupo se torna menos tolerante ao externo, ao novo, ao estranho. É por isso que tantas guerras simbólicas nascem entre pessoas que se julgam do bem, porque o sistema nervoso já está condicionado a rejeitar aquilo que não reafirma sua posição moral. E o mais doloroso, tudo isso ocorre sem que a pessoa tenha consciência. A cura começa com a pausa, com o reconhecimento honesto de que até mesmo a compaixão pode ser usada como defesa, que o desejo de acertar pode esconder o medo de falhar, que o impulso por justiça pode camuflar uma raiva antiga e que a virtude não é uma armadura. É um processo vivo, instável, em constante transformação. Só quando o corpo relaxa suas certezas é que a alma pode abrir espaço para o diferente. E assim, para a real transformação. O mal mais perigoso não é aquele que se apresenta com dentes e garras, mas o que veste toga, uniforme ou túnica. Ele não grita, legisla, não oprime com brutalidade, mas com normas, não exclui com ódio, mas com argumentos racionais travestidos de bem coletivo. Este é o mal institucionalizado, aquele que nasce da moralidade, se alimenta da ordem e se disfarça de civilidade. Quando a virtude se torna norma, perde sua alma simbólica e vira estrutura, vira lei, vira regra, vira código. O que era para ser movimento interno, reflexão constante, vira tabela de conduta, e nesse momento começa o risco. Tudo aquilo que escapa do padrão é visto como ameaça e precisa ser retirado. Carl Jung alertava que os sistemas são ótimos para garantir segurança, mas péssimos para acolher o inconsciente, porque o inconsciente é ambíguo, caótico, mutante, e estruturas não sabem lidar com ambiguidade, preferem o controle. Assim, o bem se torna normativo e o diferente, perigoso. Imagine uma sociedade que se orgulha de ser justa. Ela cria normas de convivência, valores éticos, políticas de inclusão. Mas à medida que essas estruturas se cristalizam, elas também começam a excluir de forma sutil quem não se encaixa perfeitamente. Pessoas com emoções intensas, formas diferentes de amar, modos inconvencionais de viver, todas começam a ser gentilmente marginalizadas. E tudo isso é feito em nome da virtude. A metáfora do jardim cercado ilustra isso com clareza. Há um jardim bonito, cultivado, bem organizado. As flores estão dispostas em fileiras, as cores harmonizadas. Mas, de tempos em tempos, aparece uma planta diferente, uma cor nova, um caule mais selvagem, um perfume fora do padrão. Essa planta é arrancada. Não por ser má, mas por não combinar. E quem arranca acredita estar fazendo o certo. Acredita estar preservando a beleza do jardim. Mas, aos poucos, o jardim vai perdendo sua diversidade. E com o tempo,
aquilo que era vivo se torna estéril, porque a vida real é desorganizada. É assim que ela respira. O mal institucionalizado não nasce do desejo de destruir, nasce do medo de perder o controle, da tentativa de preservar um ideal de pureza que exclui o inesperado. É o bem sistematizado até virar norma, e a norma aplicada até virar opressão. Quando líderes, escolas, religiões ou governos começam a operar sob esse padrão, o resultado é devastador. Não por serem mal intencionados, mas porque perderam a conexão com o processo simbólico da alma. Esqueceram que o bem não pode ser imposto, só despertado. A pergunta que fica é: quantas pessoas foram caladas não por fazerem o mal, mas por não caberem no formato oficial do bem? Aplicação da neurociência e física quântica para reverter padrões arraigados. Exercício breve, meditação sensorial, para dissolver a rígida âncora moral. A ciência contemporânea revela algo surpreendente. Nossos padrões morais são maleáveis, como matéria quântica. Crenças rígidas funcionam como cargas elétricas que estabilizam circuitos internos, difíceis de mudar por esforço mental. Mas a neurociência e a física quântica apontam um caminho. A consciência reorganiza o próprio padrão celular. Um princípio que Bruce Lipton expõe como biologia da crença. Quando mergulhamos em estados contemplativos, observando a respiração, sentindo o corpo como um campo de sensações, ativamos redes neuronais capazes de alterar sinapses morais fixas. A reprogramação quântica da consciência moral não exige força de vontade, mas presença sensorial. Agora faremos um exercício prático. Sente-se em posição confortável. Respire suavemente. Focalize a sensação dos pés tocando o chão, do corpo apoiado na cadeira. Traga à consciência uma atitude moral rígida que carrega o ideal de virtude que mais pesa. Permita-se senti-la no corpo inteiro, sem julgamentos. Respire e observe qualquer sensação de aperto ou expansão. Imaginar gentilmente derretendo essa rigidez, como ser ao calor, liberando espaço para o inesperado. Repita mentalmente: sou mais vasto que meu ideal moral. Posso conter a vida em todas as cores. Esse processo, embora simples, toca profundezas. Ele interrompe padrões cristalizados, dissolvendo a âncora moral que mantinha a psique presa e abre espaço para uma virtude mais fluida, integrada e compassiva. Investir no outro sem limites nasce de um desejo legítimo de cura, mas a linha que separa a dedicação de autodestruição é sutil. Quem não define fronteiras para o próprio cuidado, quem se esquiva das sombras internas, usando o serviço ao próximo, arrisca aniquilar-se emocionalmente. Vemos isso em voluntários que, imersos no sofrimento alheio, carregam silêncios, dormências, ansiedade. O altruísmo, quando impulsivo e sem autoconsciência, se torna autossabotagem. A alma se anula em nome do amor. O erro invisível está na negação da própria necessidade, na crença inconsciente de que ajudar os outros já supre a falta interna. Mas as feridas não cicatrizam sozinhas, exigem atenção própria. Somente quem reconhece sua dor como legítima pode oferecer presença real. E assim, o servir se torna ponte e não fuga. A autoridade moral carrega uma energia poderosa, emana respeito, inspira, contém. Mas quando se isola de dúvidas, críticas ou contradições, ela vira prisão. O líder moral que recusa o debate, ainda que aparentemente para preservar a harmonia, pratica uma forma sofisticada de controle. O bem que tranca portas. É o paradoxo da liderança ética. Quem quer evitar problemas, fecha as escutas, reprime perguntas e se cerca de sementes selecionadas, como se o bem florescesse melhor sem sombra. Nietzsche já apontava: o moralista não abraça o caos, ele o reprime e, ao fazê-lo, molda o entorno com sua própria câmara de eco.
A liberdade que apresenta é falaciosa, pois quem promove o bem exige uniformidade como receita de moralidade. Essa dissonância se repete em organizações, redes, grupos espirituais. O bem que se impõe vira correção, e correção silenciosa vira opressão. Tudo vibra, inclusive nossas intenções. A ciência da consciência, acompanhada por estudiosos como Dispenza, mostra que intenções rígidas geram oscilações emocionais, uma frequência que o corpo, as vozes, o ambiente captam e respondem. Quando a virtude é superficial, encenada, automática, mecânica, ela emite uma vibração inautêntica, uma mensagem inconsciente. Não se mova, não questione, não seja livre. Essa vibração atrai exatamente o contrário: dissonância, evasão, rebeldia. Prática: microescuta corporal. Observe no rosto, no corpo, no tom de voz, aquela sombra de tensão que escapa quando dizemos faço o certo. Examine o pescoço tenso, a testa franzida, a respiração presa. São microimpressões que denunciam intenções ocultas. Reconhecê-las é assumir a autoridade emocional com humildade e permitir que a frequência se alinhe com a verdade. Cada sociedade abriga arquétipos, figuras simbólicas que orientam comportamentos. Entre elas, destacam-se dois: o soldado da virtude, disciplinado, sério, blindado pela moral, e o rebelde da sombra, disruptivo, inconsciente, provocador. O soldado protege, mas não integra a multiplicidade. O rebelde questiona, mas sem direção, pode levar o caos. A jornada necessária é a união, integrar os impulsos valentes e questionadores dentro de uma virtude expandida. O inconsciente coletivo se acalma, não quando a virtude vence o insurgente, mas quando ambos dançam juntos, reconhecidos em seu propósito simbólico. Brandão e Dispenza oferecem práticas para acessar camadas mais amplas da consciência, frequências onde o dualismo, bem-mal, se dissolve. Exemplo: caminhar descalço na natureza, focando nos pontos de contato enquanto mentaliza sou mais vasto que esse par. Ou então meditar com atenção no coração, sentindo uma emoção conectiva, como gratidão ou compaixão, não direcionada. A frequência corporal se reorganiza, o dualismo perde força. Essas práticas acessam territórios interiores onde a virtude se torna presença silenciosa, ao invés de mandamento. Na alegoria da caverna, Platão mostra prisioneiros que acreditam serem a verdadeira realidade apenas as sombras projetadas. A virtude institucionalizada é uma dessas sombras. O passo decisivo é subir do poço, girar o corpo, sentir o calor, ver o sol, sair da caverna moral para a amplidão da consciência integrada, onde o bem não é uma projeção coletiva, é um campo de conexão viva. A virtude, sem a consciência da sombra, molda o mal social. Bruce Lipton mostra que crenças celulares, programas emocionais, operam sem que percebamos, moldando corpos, comportamentos e coletividades. Elas são como DNA reativo. Se não revisadas, replicam padrões de exclusão, julgamento, controle. Edgar Freud: o superego rígido torna-se juiz interno. Aquele tirano silencioso que culpa, mede, corrige. Ele opera em nome do bem, mas perpetua mal psicológico. Convite reflexivo. Revisite suas crenças virtuosas. Quais delas programam você? Quem sustenta a rigidez? Chamada poética prática. Desative o superego tirano. Desperte no interior a presença compassiva que escuta o abismo, acolhe a sombra e permite que a virtude se revele como campo vivo, vasto, silencioso e curativo.